Isaías capítulo 44, por favor, abra a sua Bíblia lá. Isaías capítulo 44. Nós vamos começar com o verso 24. Lemos assim? Isaías capítulo 44 e o verso 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu gosto muito desse verso, porque este verso apresenta duas características essenciais de Deus. Este verso apresenta o Senhor como Criador e como Redentor do mundo. Este verso reúne dois elementos essenciais que precisam ser compreendidos pela igreja e pelo mundo, a fim de que o plano do Senhor possa se realizar e se concretizar na vida dos seus filhos. Na manhã deste sábado, nós vamos compreender que Deus estabeleceu um memorial que ajuda a gente a lembrar sempre e constantemente de que Ele é o Criador e que Ele é o Redentor. Um memorial que serve para atender essas duas linhas de compreensão, para ressaltar duas características de Deus a quem nós servimos. E nesta manhã nós vamos usar vários textos que vão nos ajudar a compreender estas duas coisas. Deus é Criador e Deus é Redentor. Nós vamos começar com o Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 3, um texto muito conhecido. Como eu disse, vou dar várias referências e vou pedir para que você tenha sua Bíblia aberta e mantenha aberta diante de si, porque nós vamos ler várias passagens aqui na manhã deste sábado. Na apresentação de Jesus, no último livro da Bíblia a ser escrito, o apóstolo João o descreve como sendo o verbo de Deus, o descreve como sendo o próprio Deus. E no verso 3 ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É uma referência a Jesus, mencionado nos dois primeiros versos, e assim ele abre o seu evangelho, apresentando Cristo como sendo o agente da criação. E aqui nós precisamos tomar bastante cuidado, porque vivemos hoje numa sociedade, numa cultura que pretende destituir Deus de sua posição como Criador. Como cristãos, como crentes, como leitores e estudantes das Escrituras, eu e você não podemos perder essa perspectiva de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele fez isso através de seu Filho Jesus Cristo. Um pouco mais à frente, agora é Paulo falando à igreja de Colosso, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, ele aqui também, semelhante a João, ressalta a pessoa, a figura de Cristo, e no verso 16 do capítulo 1 da carta aos Colossenses, a gente lê assim, perceba que há um eco aqui do que João tinha dito lá no seu evangelho, apesar de que Paulo escreveu isso aqui primeiro que João. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa é uma verdade inexorável e inquestionável. Lendo as Escrituras, Deus não pode ser ignorado como Criador, porque esta é uma verdade essencial das Escrituras. Deus é Criador. E tanto João quanto Paulo dizem que Deus fez tudo isso através de seu Filho. Ele é o agente criador. E aqui há uma aparente supremacia de Cristo, porque quase em tom poético diz, foi feito por Ele e para Ele, por meio dEle. Percebe várias expressões que denotam a centralidade de Cristo como o Criador. Cristo é um agente central na criação, não perca essa perspectiva. Nós normalmente quando falamos de Deus como Criador, nós nos referimos muito a Deus o Pai, mas as Escrituras revelam o papel e a preeminência de Cristo neste ato criativo.
Cristo. Cristo. Ok. Próximo texto, Apocalipse capítulo 4. Aqui já num contexto de entronização, num contexto de celebração. Capítulo 4 e 5 do Apocalipse, inclusive, é um dos textos das Escrituras em que a gente mais se encanta. Mas no capítulo 4 e no verso 11, o vidente João, em linguagem profética, ele vê e descreve algo. Observe. Eu vou ler o verso 10 para você perceber quem é o agente, né, dessa proclamação, dessa adoração. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Responde para mim. Qual é a grande razão de Deus ser adorado? Qual é a grande razão de Ele ser exaltado e glorificado nos versos que acabamos de ler? Porque Ele é o nosso Criador. Vimos em João e em Paulo que Ele fez tudo isso através de Cristo, por meio dEle, para Ele, nele. Deus é o nosso Criador e Ele não pode ser destituído dessa posição. E às vezes, quando os seres humanos ignoram a posição de Deus, ignoram que Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas, às vezes os seres humanos ficam orgulhosos e soberbos. Os seres humanos batem no peito e dizem: tudo isso que eu consegui, tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu construí, foi porque eu me esforcei, é resultado do meu trabalho. Acordei cedo e fui dormir tarde. Estou cheio de calos nas mãos, tive muitas dores de cabeça, eu consegui tudo isso. Pois bem, a Bíblia tem um conselho para quem pensa dessa maneira. Deuteronômio, capítulo 8, Deus é o Criador de tudo. E porque Ele é o Criador de tudo, Ele também quer lembrar a gente de que a nossa força e a nossa criatividade, o nosso trabalho e a nossa disciplina também tem uma origem. Deuteronômio, capítulo 8, o verso é o 17 e o 18, os versos. Lemos assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, verso 18, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Olhe para mim, meu irmão, vivemos num país onde se você se esforça e labuta, você faz as coisas acontecer. Essa é a terra das oportunidades. As pessoas migram para cá porque aqui as coisas acontecem. Isso está no DNA da nação, isso está no DNA daqueles que vêm para cá e absorvem este conceito e desde cedo entendem que quanto mais trabalham, mais vão ganhar, mais vão conseguir, mais vão construir. Pois bem, neste texto, o Senhor está tentando fazer uma coisa. Ele está tentando levar os seus filhos a compreenderem e reconhecerem que Ele é a fonte da força que dá condições de a gente poder construir e fazer o que a gente faz, construir o que a gente tem e conquistar o que a gente possui. Você percebe? Isso é para não ser esquecido. E Deus tem um jeito para ajudar a gente a lembrar de que Ele é essa fonte de poder e de força. Deus tem um jeito de ajudar a gente a lembrar de que Ele é o Criador e Ele detém em suas mãos a energia e a vitalidade que Ele concede graciosamente aos seus filhos, habitantes deste planeta. Deus tem um jeito de fazer a gente se lembrar disso. E é o que a gente vai ver essa manhã. Ok? Agora, eu disse a você, há necessidade de a gente reconhecer que Ele é Criador, mas há também a necessidade de a gente reconhecer que Ele é o nosso Redentor. Por isso a gente muda o assunto, e nós vamos agora a Atos capítulo 4, porque numa forte mensagem pregada nas ruas de Jerusalém, você tem o zeloso apóstolo Pedro fazendo uma das declarações mais extraordinárias sobre a salvação e o destino dos homens.
Se é importante nós reconhecermos Deus como Criador dos céus e da terra, também é importante que o reconheçamos como Redentor de nossa alma. Repare, Atos capítulo 4, o verso é o 12, lemos assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se há uma verdade inexorável na Bíblia, inalterável, inquestionável, é que Deus é o nosso Criador. Mas se existe uma outra verdade também latente, que grita das páginas das Escrituras, é que Deus é o nosso Salvador. Deus é aquele que provê redenção, resgate, libertação, salvação. E nós não podemos desconsiderar estes dois aspectos divinos, de que Ele é a fonte criativa e Ele é a fonte redentiva. Nas palavras de Pedro, não há outro nome, não há uma outra fonte, não há um outro jeito, não há uma outra forma, a fim de que sejamos salvos, que não através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Repare, eu vou pedir para você voltar a Isaías, mas agora no capítulo 48, no verso 17, nós temos um texto aqui extremamente relevante. Porque Deus, Ele não apenas quer se apresentar a você tal qual Ele é, Ele quer ajudar você a caminhar num caminho que vai levar você a essa salvação prometida. Verso 17, capítulo 48 de Isaías, lemos assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Meus irmãos, Deus tem uma grande preocupação de que você compreenda, de fato, o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve trilhar. Para que você possa se submeter aos conselhos divinos, para que você possa compreender a vontade divina, para que você possa reconhecer o trilho que vai conduzir você à herança maravilhosa, você primeiro tem que reconhecer que Ele é Criador e que Ele é Redentor. E como Redentor, através de Isaías, nós acabamos de ouvir dele que Ele vai nos ensinar o caminho que a gente deve seguir, o caminho que a gente deve andar. Minha pergunta para você essa manhã é: você gostaria de conhecer esse caminho? Você gostaria de levantar todas as manhãs compreendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, em que direção você está seguindo? Você gostaria de ter diante de si sempre uma lembrança de que Deus quer conduzir sua vida, de que quer cuidar de você, que quer cuidar de suas coisas, que quer manter suas energias, que quer manter seu foco? Você gostaria disso? Deus arrumou um jeito de lembrar a gente toda semana de que Ele quer nos instruir e nos conduzir pelo caminho da salvação. É um memorial. Se há necessidade de o reconhecermos como Criador e como Redentor, há o risco também de esquecermos e que Ele é este Criador e este Redentor. Então Deus, Ele bolou um plano que não apenas atesta de sua soberania, mas que lembra suas criaturas de que de fato elas são criaturas e que elas foram resgatadas. É o memorial semanal. E nós vamos observar dois aspectos por trás das 24 horas que marcam o final de cada semana, o dia que a gente conhece através das Escrituras como o dia de sábado. Êxodo capítulo 20, por favor, vá até o registro primário do Decálogo, quando Moisés recebe as 2 tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Ainda que você conheça o texto, que conheça o verso, que conheça a mensagem, me permita aqui ressaltar alguns pontos importantes para a nossa reflexão de hoje pela manhã. Verso 8 do capítulo 20 de Êxodo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. 11, por quê? Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olhe para mim,
Eu e você não podemos esquecer que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo pelo poder de sua palavra. E toda semana, o sábado se presta ao serviço de lembrar a gente disso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Interessante é que o que nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 8, é que a gente não desconsiderasse o fato de que a força e a energia que a gente tem para produzir riqueza e manter a nossa vida e a nossa família vem das mãos de Deus. E interessante é que no mandamento do sábado, ele ressalta a necessidade de você trabalhar os 6 dias. Ele ressalta a realidade de você dar duro para conquistar as suas coisas. Mas, ainda que você seja sustentado por ele por 6 dias, porque é ele que dá a força, segundo o que já lemos, no sábado, ele quer que você descanse não apenas das suas obras, mas que você lembre das obras dele. De que você lembre semanalmente de que você teve pique e energia por 6 dias, porque ele te ajudou. De que você lembre de que ele é o Criador dos céus e da terra. E que quando ele inventou isso, ele inclusive deu descanso a um casal que não estava cansado de nada, novinho, em folha, que não tinha feito nada. Eles tinham surgido no 6º dia e no 7º dia haviam sido chamados para descansar. A minha pergunta é: descansar de quê? Aqui há um grande equívoco. O sábado não é um chamado para nós descansarmos de nossas obras apenas, como um refrigério para você recuperar-se em todos os sentidos da sua vida para mais uma semana. O sábado é um chamado para nós descansarmos na lembrança das obras dele. Sábado não é um ato onde você compra o favor de Deus para que ele faça alguma coisa. Sábado é um ato de fé que você para reconhecendo que ele vive fazendo coisas em teu favor. Você percebe? A perspectiva é completamente diferente de um legalista. É o descanso numa obra que você não tem participação. A obra criativa de Deus. E a obra criativa de Deus não é só a obra que dá origem às coisas. A obra criativa de Deus é a obra que mantém as coisas vivas. E é pela mão criativa de Deus, criadora de Deus, que você e eu somos mantidos vivos. O fôlego de vida aqui, cumprindo o seu papel dentro de nós. Porém, a linguagem utilizada por Deus ao escrever essas 2 tábuas, ela é extraída do relato primário da criação. E eu vou pedir para você voltar algumas folhas de onde você está, um outro texto muito conhecido, que é em Gênesis capítulo 2, os 3 primeiros versos. E aqui, em Gênesis capítulo 2, todo mundo vira farinha do mesmo saco. Aqui não há etnia, aqui não há país, aqui não há raça, aqui não há língua, aqui não há nada. Aqui há a humanidade representada num casal novinho em folha. Não é coisa de judeu, não é coisa de adventista, não é coisa de crente, não é coisa de religioso, é coisa para a humanidade, um benefício dado para a humanidade. Aqui, quando o sábado é dado, inclusive não havia nem a necessidade de demonstrar qualquer tipo de fidelidade ou infidelidade, porque aqui a raça humana ainda estava fora da realidade de pecado. O sábado precede a realidade de pecado, porque o sábado é algo que Deus deu para a sua criatura refletir em suas obras criadoras. Versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Tenho dito desde o início da nossa reflexão nessa manhã, a grande necessidade de Deus não ser destituído de sua posição. Deus é o Criador dos céus e da terra. O sábado nos lembra disso a cada semana. Interessante é que, se os seus filhos forem hoje a uma universidade, dependendo do curso, mesmo cursando o ensino médio ou o ensino fundamental, é impressionante como Deus foi completamente destituído
de qualquer tipo de hipótese ou pressuposto filosófico, como mera possibilidade de que o planeta tenha surgido a partir de um gesto criador da parte de Deus. Inclusive, há pela elite intelectual e filosófica nas grandes instituições de ensino, uma verdadeira arbitrariedade, onde nem sequer pode-se considerar a possibilidade filosófica da criação como descrita na Bíblia, no livro de Gênesis. É quase uma deslealdade, inclusive, para muitos dos nossos jovens filhos cristãos poderem expressar a sua crença numa sala de aula e num ambiente acadêmico. A pressão é enorme, a vergonha é enorme, mas eu vou dizer aqui um negócio para você. Estamos vivendo hoje num contexto, mesmo aqui neste país, considerado cristão. Este livro aqui virou um negócio secundário, mesmo dentro das igrejas. Virou um jeito de você poder, uma base para você poder tirar lições de moral, para você poder tirar lições de motivação, para você poder dizer alguma coisa, para as pessoas poderem enfrentar a sua semana com um pouco mais de energia. Este livro não é mais dogmático, mesmo nesse país. Há proibições severas em relação ao uso deste livro em instituições públicas. Uma grande ironia, as universidades foram inventadas para o estudo da teologia. As universidades foram inventadas para o estudo da Bíblia. Os outros cursos, as outras áreas do conhecimento e do saber foram sendo adicionadas ao longo dos últimos séculos, mas a universidade foi criada para o estudo de Deus e hoje é o grande berço do ateísmo. É uma incubadora de gente que desconsidera a figura de Deus como existente e como um agente ativo no que a gente chama de criação. Pois bem, o sábado é um memorial que se ergue a cada semana para lembrar o planeta e as criaturas que nele habitam de que Deus é o Criador dos céus e da terra. É como se na composição do decálogo, na composição das tábuas da lei, Deus fizesse um negócio completamente diferente quando ele vai abordar o quarto mandamento. Ele começa de um jeito diferente, dizendo, lembra-te, ele apresenta suas credenciais, ele apresenta a sua jurisdição. Os outros mandamentos têm uma conotação muito restritiva, não. O quinto, um mandamento com promessa, mas o quarto mandamento é completamente diferente, porque Deus ali ele está trazendo para si a prerrogativa de ser obedecido. Ele diz, lembra-te, guarda, não trabalha, não permita que o trabalho seja exercido dentro da sua casa, os teus animais. Você percebe a democracia do quarto mandamento, quando os servos são poupados, os animais são poupados. Aqui é como se as criaturas se tornassem uma coisa só e não houvesse mais patrão e empregado no sábado, a cada semana todo mundo sendo igual diante de Deus. E aí ele dá a razão, porque em 6 dias? A criação é a razão para obedecermos e para pararmos semanalmente. A criação é essa razão, é o memorial, porque Deus é criador. Há um texto da serva do Senhor, espantoso. Ela diz que se o sábado tivesse sido observado apropriadamente pelos seres humanos, não haveria ateísmo. Incrível, não? Porém, e aqui pode ser um apelo muito maior aos meus amigos evangélicos, cristãos, que a gente ama tanto, que exaltam tanto a figura redentiva de Cristo, a figura salvadora de Cristo, a sua morte, o Calvário. Pois bem, o sábado não apenas se faz como um memorial criativo, o sábado a cada semana nos lembra também de que Deus é o nosso Redentor. Vou convidar você a ler o próximo texto, Deuteronômio capítulo 5. Não sei quantos de vocês já repararam, mas você deve lembrar que Moisés quebrou as tábuas. Você lembra desse episódio? Ele desce do monte e quando ele vê, há um bezerro de ouro e o povo organizado para voltar para o Egito.
tendo o bezerro à frente, né? E Moisés é tomado de uma ira tremenda, e ele pega as tábuas que Deus escreveu e joga as tábuas em cima da cabeça do bezerro, quebra a tábua, quebra tudo, foi uma quebradeira danada. E essas tábuas precisaram ser dadas de novo, Deus precisou de novo escrever as tábuas. E quando Deus reescreve as tábuas, o registro é feito no livro de Deuteronômio. E o capítulo 5 apresenta essa repetição e essas tábuas que foram reescritas. Só que há uma diferença entre a descrição no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e a de Êxodo, capítulo 20. Eu li para você o mandamento, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Você viu isso? Então Deus está dizendo, lembra-te do dia do sábado, porque eu criei o planeta em 6 dias. Mas em Deuteronômio é apresentada uma razão diferente. Observe o verso 15. Me permita ler aqui o 14 também. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, tudo igual, né? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, porque o teu servo e a tua serva descansem como tu. Já percebeu que aqui já há uma diferençazinha? Agora olha o 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Olhe para mim. O 4º mandamento, na perspectiva do livro de Deuteronômio, apresenta uma outra razão para que o sábado seja guardado. Se no livro do Êxodo a razão é Deus criou, e você tem que lembrar disso, no livro de Deuteronômio, Deus está dizendo assim, você foi liberto do cativeiro, então você vai guardar o sábado. A razão que nos é dada no livro de Deuteronômio é uma lembrança semanal de que fomos resgatados. E eu e você estamos muito cansados de saber que o Egito se estabelece como um paradigma, símbolo do cativeiro do pecado. E o Egito como símbolo do pecado, e o cordeiro que proveu a libertação na 10ª praga, foi o fiador da libertação do povo. E aqui o símbolo quase que se põe sobre nós de maneira quase que automática. O cordeiro ali era uma representação do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ninguém em sã consciência poderia negar isso. E se aquele é um símbolo que encontra sua realidade maior em Cristo, o que nós vemos aqui no livro de Deuteronômio é que o sábado se estabelece como memorial da redenção. O sábado é para lembrar eu e você de que nós estávamos perdidos e escravizados e fomos resgatados. Tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Deuteronômio, nós temos uma introdução quando os 10 mandamentos são dados. Vocês lembram disso? Como você já está aí em Deuteronômio, nas minhas anotações eu ia pedir para você voltar a Êxodo, mas você pode ficar aqui porque o texto é igual. E eu vou pedir para que você observe o verso 6 do capítulo 5 de Deuteronômio. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, sabe como é que Deus introduz os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da casa da servidão. Ou seja, meu irmão, olhe para mim, isso é muito sério. Sábado é coisa para gente livre. A lei é coisa para gente livre. Lei não é coisa de escravo. Lei não é para escravo. Lei não é para quem está preso. Para que você possa obedecer à lei de Deus, antes ele tem que ter libertado você nos méritos de seu filho. Ninguém pode obedecer à lei para alcançar a salvação. Ninguém pode obedecer à lei para se recomendar diante de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós estamos escravizados pelo pecado. E na condição de escravos do pecado, jamais seremos capazes de obedecer à lei de Deus. Na condição de escravos pelo pecado, jamais teremos condições de obedecer à vontade de Deus. Para que eu e você possamos obedecer os mandamentos de Deus, os grilhões do pecado precisam ser quebrados através de Jesus Cristo. No Egito, isto foi tipificado pelo cordeiro que foi imolado e o sangue que foi derramado. Mas na nossa
época, nessa nova dispensação, na nova aliança, o sangue é do próprio Cristo. Ele quebra os grilhões do pecado que nos acorrentam. Então agora eu vou dizer aqui um negócio para você, e pode ser que eu assuste alguns. Se qualquer um dos mandamentos for um peso e um fardo para você, há aqui um alerta que se estabelece. Pode ser que você ainda esteja preso aos grilhões do pecado. O sábado é um incômodo para você? Honrar o pai e a mãe? Não fofocar? Invejar as coisas dos outros? Se tudo isso é um fardo, é porque de fato você ainda tem os seus movimentos impedidos pelos grilhões do pecado. E os grilhões do pecado só se arrebentam pelo sangue e a graça do Senhor Jesus que opera em nós. Ninguém obedece à lei, qualquer um dos mandamentos, sem que tenha experimentado a libertação. A cada semana o Senhor visa lembrar você de que Ele é o teu Criador, mas também que Ele é o teu Redentor. Interessante porque quando Ele entrega seu corpo naquela sexta-feira para ser crucificado, às 3 horas da tarde antes do pôr do sol, Ele depõe sua vida, tem o seu corpo depositado numa tumba fria ali nas imediações em Jerusalém. E o que acontece no sábado é que o doador da vida descansa na tumba fria. Se, com todo o seu poder, sua glória, sua majestade, Ele escolheu descansar depois de 6 dias de criação, mesmo sem haver a necessidade para tal, pois em sua obra redentiva, em seu gesto salvífico, Ele decide, mesmo sem ter necessidade, descansar na tumba fria de Jerusalém. Quando os evangelhos descrevem este episódio, descrevem as mulheres indo no dia da preparação, e elas recuam da tarefa de embalsamar o corpo do seu Senhor, porque precisavam respeitar segundo o mandamento. E no domingo bem cedo, ao amanhecer, elas se dirigem para lá. Mas o doador da vida, aquele que disse, eu dou a minha vida e volto a tomá-la, aquele que tem vida original e não derivada, Ele desperta do sono da morte, vencendo o maior de todos os inimigos da humanidade, conquistando a salvação eterna para mim e para você. Em ambos os eventos, na criação e na redenção, Deus manifesta o seu respeito por aquelas 24 horas que Ele separou para o benefício da humanidade. Quando a sexta-feira estiver acabando, na próxima semana, e na seguinte, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra, eu e você, nós não podemos entrar no automático. Eu e você precisamos, na sexta-feira, entender que esse é um dia de preparação. E a nossa mente precisa se voltar para o Deus que criou todas as coisas. A nossa mente deve se voltar para o Deus que um dia descansou na tumba fria de Jerusalém. Não há salvação em nenhum outro nome importa que sejamos salvos. A guarda do sábado não é um ato para você se recomendar a Deus. A guarda do sábado não é um ato de justificação própria. A guarda do sábado é um ato de fé numa obra que você não tem a mínima participação. O que você faz é parar em atitude de respeito. Que participação você tem na sua criação? Nenhuma. Que participação você tem na tua salvação? Nenhuma. Por isso você para em sinal de respeito. Não há absolutamente nada que venhamos a fazer ou deixar de fazer no sábado para acrescentarmos alguma virtude à obra redentora de Cristo. Absolutamente nada. Nada. É só um reconhecimento de sua soberania. Ele disse, para. E Ele não deu a opção para a gente escolher qual seria o melhor dia da semana para parar. Ele determinou qual seria, é o sétimo, e Ele deu o nome do sétimo, e Ele está no mandamento, e Ele deu as razões, porque eu criei você, e porque eu redimi você. E a gente volta ao texto de Isaías que lemos ao começo, eu sou o teu Redentor, e te ensino o caminho em que você deve andar. Porque Ele é teu Redentor, Ele ensina o caminho que você deve andar. Ok? Último texto dessa manhã, Apocalipse capítulo 14.
Há uma placa na frente desse edifício ali na frente. Inclusive, deixa eu dizer aqui um negócio para você. Estamos vivendo de uns anos para cá uma época em que é melhor não ter placa na frente do edifício. Você tem que dar um nomezinho não denominacional para você quebrar as barreiras de preconceito, porque as pessoas querem Cristo, mas não querem a igreja. Não. Nós vamos manter a placa na frente do edifício da igreja, porque essa placa contém a identidade que nos move. Quando eu chego num lugar, as pessoas pedem a minha identificação. Quando um guarda me para num trânsito, ele quer saber quem eu sou. Quando eu vou numa loja e eu preciso pagar a depender do tipo de pagamento que eu faço, eles querem saber se eu sou essa pessoa. A identificação me define. Existe um número. Em alguns casos existe a digital. E nós temos informação suficiente para entender que o nome na frente do edifício nos define como povo. E quem não sabe quem é, não sabe o que faz. E essa igreja foi estabelecida para dar essa mensagem que eu vou ler aqui agora. Capítulo 14 e o verso 7. Essa é a mensagem que é dada antes de Cristo voltar à terra, ainda para chamar as pessoas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, verso 6, tendo o evangelho eterno, é o evangelho, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, ninguém de fora, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Se Deus é destituído de sua posição como Criador, nada mais faz sentido no evangelho. Se essa primeira folha da Bíblia for tirada aí desse compêndio que você tem na mão, nada mais faz sentido. Se ele não é criador, ele também não é redentor. Se ele não criou, você não deve obedecê-lo. Se ele não te criou, ele não tem a prerrogativa de ser o Senhor de sua vida. Você percebe que as implicações de desconsiderar a figura de Deus como criador o destituem de toda a sua capacidade de gerir o planeta, o universo, e de também dizer a você em que direção você deve seguir. Por isso, essa igreja foi estabelecida para pregar esta mensagem: adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. A cada semana, o sábado serve como um memorial de que Ele é o Criador, mas não só isso, de que Ele é o Redentor de nossa vida e de nossa alma. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos porque Tua palavra nos apresenta elementos suficientes para a gente compreender quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Nós te agradecemos porque a cada semana, de forma tão democrática, 24 horas surgem para todos os habitantes deste planeta, de um pôr do sol a outro pôr do sol, para nos lembrar de que o Senhor é soberano sobre a terra, de que porque o Senhor é o Criador, um dia julgará o planeta, de que porque o Senhor é Criador, o Senhor também é responsável por suas criaturas, estas criaturas se perderam, e um dia o Senhor veio como fiador e comprou o direito da salvação e da vida eterna para cada uma delas. Em nossa vida precisamos demonstrar a nossa fé, reconhecendo esta sua soberania, e isto se dá a cada semana. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter uma compreensão correta de nossas responsabilidades. Acima de tudo, que a gente sinta e ouça o barulho das correntes do pecado se quebrando e se despedaçando, dando condições a cada um de nós a viver de acordo com Tua vontade, com plena liberdade, porque o que o Senhor tem para a nossa vida nada mais é do que a felicidade que pode só vir de uma obediência genuína, de uma obediência pura, daqueles que reconhecem quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Despeça-nos com a Tua paz, nos dá a Tua bênção e que possamos nos reunir em uma semana pela Tua graça mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.